Olá, bom dia a todos. Meus amigos, eu resolvi aqui gravar esse vídeo para vocês. Esse aqui é uma Ford Transit 2013 2.2. Essa Ford Transit ela está com 87.458 quilômetros. Como vocês veem aí, não é muito. E eu tive um problema com essa Ford, que ela ficou mais ou menos parada, mais ou menos quase 15 dias. Ela começou com um problema de não querer pegar, às vezes pegava, às vezes não pegava. E eu vi que o problema era uma bateria, a bateria que não estava boa, eu troquei uma só bateria. O que acontece? Eu troquei uma só bateria e pronto, e depois ela começou a pegar normal. E depois, com o tempo, ela já começou a não querer pegar mais, não querer funcionar mais. E assim, o que acontece? Eu fui, como eu disse, eu comprei outra bateria, segunda bateria, coloquei duas baterias novas. E começou a pegar normal. Quando foi num dia, já não quis pegar mais e já não saiu mais do lugar. O que eu fiz? Eu peguei, liguei para um reboque, o reboque veio e rebocou ela por uma oficina. Como vocês veem aqui, eu moro aqui na Bélgica, tá vendo? Em Bruxelas. Estou gravando daqui, mas eu estou gravando esse vídeo porque o vídeo aí do Brasil, do Gilberto aí, me ajudou muito. Eu tenho uma noção mais ou menos, inclusive até mesmo para orientar o mecânico que ia mexer nela, porque aqui na Europa é diferente do Brasil. Os mecânicos aqui seguem estritamente mesmo, eles seguem realmente dentro da técnica mesmo, eles não tem aquele jeitinho brasileiro, nada disso, aqui não existe isso. Então, vamos dar um jeitinho, vamos fazer isso que vai funcionar, vamos fazer isso aqui que vai dar um jeito aqui. Não, eles não fazem isso. Então, para mim ter uma ideia, então eu acompanhei muitos vídeos aí do Gilberto, que me ajudou muito. Bom, então o que acontece aí? O mecânico falou para mim assim, olha, pode ser muitas coisas. Vamos fazer o seguinte, acontece o seguinte, e quando às vezes eu ligava ela que ela não pegava, aparecia a luz que é a luz do aquecimento, do pré-aquecimento, a luz de vela, né? E essa luz aí aparecia. Ela não queria pegar e a luz de vela aparecia. Então eu falei com o mecânico, olha, a luz de vela está aparecendo do pré-aquecimento. Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, então vamos testar para ver se aqui chama de bugie, vamos ver se os bugies estão normal, está funcionando. Mas era muito assim, difícil de acreditar, porque uma caminhonete dessa com 87 mil quilômetros, para os bugies algum bugie ter queimado, isso aí é muito difícil. Mas enfim, ele abriu a caminhonete, tudo, testou os bugies, e os bugies todos estavam normais, as velas, né? Todas estavam normais. E ele falou assim, então vamos partir agora para trocar o filtro, né? O filtro de combustível, porque às vezes os filtros podem estar muito sujos, né? E não está dando entrada nos bicos, entendeu? Não está tendo dado entrada nos bicos, então não tem muita compressão. Então o que acontece? Coloquei um filtro novo. Ele foi fazer lá, tal, da partida, e nada de pegar. Então ele falou assim, olha, também não é o filtro. Eu falei assim, então, ele falou assim, a única coisa que pode também acontecer, que está acontecendo, porque você quando vai ligar, ela quer pegar, mas ela corta. Então o que pode ter acontecido? Pode ser o código da chave, entendeu? Desprogramou. Aí eu falei, então eu vou ligar lá na Ford, a Ford aqui em Bruxelas, liguei lá na Ford em Bruxelas, ele me falou assim, expliquei a situação, ele falou assim, não, isso realmente é a chave. E aí ele falou assim, só que você tem que rebocar o carro para cá. Aí eu falei assim com o mecânico, olha, você não conhece outra pessoa, porque a Ford me pediu 250 euros só para fazer a chave. Isso aí, se for pela moeda do Brasil, isso aí vai dar, acredito, uns R$ 1.300, mais ou menos, 1.400, uma coisa assim. Aí pronto, ele falou, eu tenho um conhecido aqui que ele também trabalha com isso, ele vem com o aparelho, primeiro ele vai passar o aparelho para ver se realmente é a chave que deu problema, né? Descodificou. Pronto, eu paguei, a pessoa veio para fazer o diagnóstico da chave e ele também veio com o aparelho dele para fazer o diagnóstico geral do carro, um scanner, né? Para ver o que estava acontecendo. E ele primeiro fez da chave, ele me chamou e falou assim, olha, a chave está ok, está tudo ok, não tem problema nenhum com a chave. Só que quando ele foi fazer o scanner no geral, né, porque ele tinha um aparelho para chave e outro aparelho normal que era para fazer do carro todo o scanner normal. O que aconteceu? Não sei se você vai poder observar bem,
ele leu isso aqui. Tá vendo? Isso aqui é o aparelho dele. Tá vendo? É um Autel. É o Autel no Brasil, chama aqui Autel em francês. Então, o que aconteceu? Aconteceu isso aqui. Ele falou assim, olha aí o que deu. Esse é um problema que no seu carro, no motor, esse é um problema, o seu motor está fora de ponto, porque deu aqui, ó, position du vilebrequin, corrélation avec position d'Arabicam, ranger un capteur A. Isso aqui é em francês. Então, em português, é o vilebrequin, a posição do vilebrequin, que tem a relação com a, que eu não sei essa peça, como é que fala em português. E aqui embaixo deu tensão do sistema faible, que é tensão do sistema faible. Isso aqui é a bateria que estava já fraca de tanto tentar fazer pegar, descarregou as duas baterias novas. E embaixo deu, aqui embaixo deu pression de commande des injecteurs trop basse pendant le lancement du moteur. Isso aqui é o que? A pressão estava muito baixa, quando os injetores não tinham pressão, entendeu? Não tinha pressão, entendeu? Nos comandos dos injetores, quando você dava partida, no lancement do motor. Então o que acontece? Isso aqui aconteceu porque quando ele trocou o filtro, ele foi dar a partida, então foi isso, aconteceu esse erro aqui, mas depois nós apagamos esse erro, o segundo também da tensão do sistema faible também apagamos, que era a bateria, e ficou isso aqui, posição do vilebrequin, que é a posição do vilebrequin. Então o que acontece? Aí, o que acontece? Como ele disse para mim que também que o motor de partida não estava muito bom, acho que eu de tanto da partida, tentando dar partida, o motor de partida acabou dando pau. Então não tinha como nem fazer uma nova leitura, porque não dava para fazer, porque não tinha como, ele não permanecia, entendeu? O motor de partida estava já fraco, já não dava partida. E eu falei para ele assim, olha, provavelmente pode ser até o motor de partida que está sem força e não consegue virar o motor. Ele falou assim para mim, pode até ser que seja isso também, então vamos comprar um motor de partida. Comprei um motor de partida novo da Bosch, né? E eu falei, então é a única coisa. Se não for isso aí, nós vamos ter que abrir o motor, porque a pessoa que fez essa leitura para mim, ele disse que provavelmente o motor estava fora do ponto. Então o que acontece? Então tinha que abrir a lateral ali do motor e colocar o motor no ponto, não é? Então acontece, eu falei assim, então vamos colocar primeiro o motor de partida e vamos ter para funcionar, para ver se ele vai funcionar. Se não funcionar, então está fora do ponto. A pessoa que fez aqui o diagnóstico para mim falou, certeza, 80% que o motor saiu do ponto. Entendeu? Por quê? Porque ele deu essa leitura aqui. Entendeu? Posição do vilebrequin, entendeu? Correlação com a posição do vilebrequin. Entendeu? Capteur A. Então o capteur A é o que? É o sensor de rotação. Então ele acusou o sensor de rotação. E também eu comprei um sensor de rotação novo. Então eu falei, vamos colocar um sensor de rotação novo. Então deve ser o sensor de rotação. Se não for o sensor de rotação, é então que está fora de ponto. Entendeu? Mas vamos colocar então o motor de partida, porque o motor de partida, se o motor de partida funcionar, então era o motor de partida, porque eu tinha visto um vídeo também que deu o mesmo problema com uma pessoa aí no Brasil, eu não me lembro qual vídeo que foi, que a pessoa falou que o problema dele era o motor de partida e acusou o sensor de rotação. Falei, então vamos testar. Enfim, colocamos o motor de partida, né? Que chama démarreur aqui em francês, colocamos ele o démarreur e demos partida. Então o carro voltou a funcionar normalmente. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quero agradecer ao Gilberto, até pelas orientações, muito disposto aí a responder a gente, quero agradecer pelos vídeos, e realmente aconteceu isso, galera. O problema desse carro era o motor de partida, porque uma vez, quando eu estava em Portugal, eu fui tentar ligar esse carro, e começou a fazer um barulho embaixo, quando eu virava a chave, parecia que o motor ia cair no chão. Só que na segunda tentativa, na terceira, ele pegava normal. Então, esse carro já estava vindo com um problema de motor de partida. Você está entendendo? Então o motor de partida dele que estava sem força para virar e não virava o carro e o carro não tinha pressão. Entendeu? O carro não tinha e não pegava, entendeu? E a gente imaginava várias coisas. Então, enfim, consegui resolver o problema. Era realmente o motor de partida. O carro agora está bom, pega tranquilamente, entendeu? Funcionando perfeitamente. Então esse vídeo aí é para você, galera, que tem a mesma Ford Transit e está com o mesmo problema. Então o diagnóstico pode ser que acuse mesmo, entendeu? A posição do vilebrequin, que está fora de ponto, sensor de rotação, entendeu? Mas isso pode significar, o problema pode ser várias coisas, como o Gilberto aí diz. Então eu quero agradecer ao Gilberto, muito obrigado, Gilberto, pelos vídeos aí, pela orientação, pelas respostas e ter me respondido. Enfim, galera, consegui resolver o problema. Então desejo toda a sorte do mundo aí para vocês também que tem o mesmo problema, tá com o mesmo problema. Então vai nisso aí, pode ser também o motor de partida.
Beleza? Muito obrigado aí, um grande abraço a vocês. Obrigado aí, Gilberto.